Oiê. Oi, gente, hoje eu quero falar para vocês, sabe, contando uma história que aconteceu lá na década de 90, mas que é uma história que traz pra gente até hoje uma lição de vida, sabe? Que é de conferir que remédio nós estamos recebendo do SUS, qual é a série desse remédio, qual o laboratório, se isso é idôneo, se isso não é idôneo, porque toda essa história que eu vou contar para vocês aconteceu, é uma coisa muito grave, teve muita gente que foi inocentada, e ela é de você sentar assim e ficar pasmo, sabe? O nome é do crime, que ficou conhecido como crime da Botica Alveado de Ouro. Tudo começou assim quando uma pessoa comprou um carro da outra e pagou parte da dívida com caixas de uma medicação que era usado por quem tinha câncer de próstata. Era o medicamento Androcur Zovirax. Só que me parece que esse carro já estava vendido para outra pessoa e esse caso acabou indo até a polícia, sabe? A pessoa que recebeu essas caixas de medicamento foi, denunciou, fez um boletim de ocorrência e levou até a polícia esse medicamento. Nessa década, né, de 80, era muito comum o roubo de medicamento, sabe? Na década de 90. Né, gente? Ainda temos roubos de carga até hoje, não é? Então, vejam só. Quando chegou na polícia esse crime, a polícia pensou que se tratava disso, sabe? De roubo de carga de medicamento. Alguém pegou e desviou e estava tentando fazer um rolo assim com esses dois medicamentos para câncer de próstata. Só, gente, que aí foi divulgada na mídia, sabe? Que a polícia prendeu isso, que se tratava de roubo de carga. E aí, passado alguns dias, chegou na delegacia um senhor com uma advogada, representantes daquele laboratório famoso, sabe? Schering do Brasil. Eles chegaram nessa delegacia e eles falaram para o delegado que esse lote de medicamento nunca existiu, nunca foi fabricado. Ou seja, esse medicamento que tinha sido apreendido era falso, gente. Era falso, era medicação falsa. Esse medicamento, ele era tão bem feito, sabe? Ele era tão bem embalado, tão bem feito comprimidinho, que não dava. Nem o médico especialista, nada, não dava para olhar para o medicamento e saber que aquele medicamento era falso, de tão bem feito que ele era. Que aquele medicamento ele não tinha o princípio ativo que combatia ou estagnava, sabe, o crescimento do câncer de próstata, gente. Bem, esses medicamentos, para maior gravidade ainda e para ter sentido esse vídeo que eu tô gravando, sabe? Hoje, né? Depois de tantos anos, nossa, muitos anos, 1996, 1998, foi o período que venderam de 1996 a 1998. Aproximadamente 1,5 milhão de comprimidos foram feitos, gente, com farinha. Com farinha. Esses medicamentos não foram comprados, sabe, em farmácia. Eles eram comprados pelos governos de vários estados para serem distribuídos pelo SUS para pacientes que tinham e que tratavam o câncer de próstata. Gente do céu, isso me dói. Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, vários estados do nosso país.
Com a investigação, sabe, a polícia conseguiu descobrir e provar que 10 pessoas morreram por causa do consumo dessa farinha que se passava pelo medicamento Androcur. Mas a estimativa é que tenham morrido muitas pessoas. Muitas pessoas tenham sofrido, sabe, com o aumento do câncer, das metástases, pelo uso de farinha e não da medicação Androcur. Pelo Brasil inteiro, gente. Por quê? Vocês sabem que nem todas as pessoas têm informação. Até agora é difícil chegar a várias pessoas informação. Vocês imaginem, na década de 90, entre 96 e entre 86 e 88, 96, entre 96 e 98. Vocês imaginem isso. Eu vou conferir essa data, gente. Vocês imaginam isso? A quantidade de pessoas que morreu pensando que estava tomando medicação e estava tomando farinha. Isso é inaceitável, gente. Sim, 96, entre 96 e 98. Era um lote de uma caixinha que tinha só uma numeração, era 351. E aí a polícia e a mídia tentavam divulgar, sabe? E aí as pessoas ligavam, sabe? Falavam, eu tenho 3 caixas, recebi 3 caixas dessa medicação 351. A polícia ia buscar e apreender, ou então a pessoa levava até a delegacia essa medicação, essa linha que foi produzida 351, essa série de medicação 351. E todos considerando assim um crime muito bárbaro, sabe? Porque era difícil enumerar a quantidade de pessoas que poderiam estar tomando essa farinha pensando que era remédio. É muito difícil enumerar. Hoje, para mim também é difícil enumerar, sabe? Eu lembro que na época eu fiquei muito apavorada, porque eu conhecia uma pessoa que fazia tratamento para câncer de próstata e eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro. E isso foi bastante batido na mídia, assim, mas só quem assiste, só quem quer, sabe? Você só presta atenção nas coisas que você quer fazer. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque ao lembrar desse caso, ao buscar esse caso de novo, e a saber sobre esse caso, assistir sobre esse caso, me vem esse desejo imenso de despertar em todos nós que fazemos tratamento para o câncer, o cuidado, né? O olhar criterioso a determinados medicamentos que são dados pelo SUS. Ao que sai na mídia, qual é o laboratório mesmo que está sendo, que esses medicamentos estão sendo distribuídos? Não é que nós possamos fazer coisas muito significativas a respeito disso, né? Não, governo, não compre. Mas a gente sempre tem que estar muito esperto, sabe, gente? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho alguns laboratórios que eu tomo o tamoxifeno, eu sinto menos efeitos do que outros laboratórios. Tem alguns laboratórios que eu compro a quetiapina, eu sinto menos efeitos do que outras. Algumas não me causam sonolência, outras me causam sonolência. Eu sinto essa diferença de laboratórios. E é por isso, mais uma vez, que eu quero falar. Esse é o segundo grande motivo de me fazer gravar esse vídeo. Porque eu imagino que, lá vai a Zaira brigar com o laboratório. Não é isso. Mas eu imagino que medicamentos que são feitos para determinadas coisas e elas não apresentam aquele resultado específico que deve apresentar, ele deve ter mais farinha e ele deve ser mais barato. Porque os laboratórios oferecem mais barato para o SUS e o SUS compra o mais barato. Eu falo sobre isso do tamoxifeno, gente. O
O tamoxifeno que nós recebemos é o pior. É o tamoxifeno mais fuleira que existe. E que por um milagre, não é? Ele ajuda muitas pessoas. Mas quantas pessoas ele deixa de ajudar quando ele tem mais farinha do que princípio ativo? Essa é uma pergunta que não quer calar em mim, nunca. Vocês sabem que eu já falei aqui sobre isso, já falei sobre laboratórios, e vocês sabem também que isso é extremamente perigoso, não é? Vocês sabem que pode cair o vídeo do canal, pode cair o canal, mas não temamos. Vamos adiante, refletindo sempre, sempre, sempre. Isso afetou, né? Essa falsificação do Androcur, ela afetou, assim, muitos homens, muitos, para não dizer assim, todos que tiveram esse conhecimento, eles pararam de tomar. Foi um choque, uma coisa que mudou uma realidade brasileira, de homens que tomavam e recebiam essa medicação pelo SUS, que pararam de tomar por receber essa medicação pelo SUS, e sem sequer saber que essa medicação, se ela era falsa ou ela era verdadeira, eles não queriam mais tomar. Então, os hospitais e os médicos, eles tiveram que mudar a medicação de muitos homens. Mudar a medicação dos homens que sabiam, não é? Que tiveram conhecimento de que esse Androcur não tinha o princípio ativo de combate ao câncer. Os outros, a população sempre carente de remédios do SUS, esses outros que recebiam e que não souberam, continuaram tomando e provavelmente sofreram muito, muito com isso, gente. A maior parte da apreensão de medicamento foi de uma distribuidora que chamava Ação e que tinha sede em Minas Gerais. Essa distribuidora era a maior distribuidora de medicamentos para o SUS. E na época não existia muita farmácia de manipulação, sabe, gente? A farmácia de manipulação mais conhecida do estado de São Paulo era a Botica do Veado de Ouro. Botica ao Veado de Ouro. Tinha um histórico, assim, de sucesso de comércio. Eles eram bem-sucedidos, sabe? Essa farmácia de manipulação era bem-sucedida. Não era uma coisa de fundo de quintal, sabe? Para que uma farmácia de manipulação ela possa fazer um medicamento, tem que seguir, sabe, diversos passos e autorização para que essas medicações elas possam ser rastreadas, né? Elas possam, não é qualquer farmácia de manipulação que pode fazer uma coisa e sair distribuindo como medicação. E a polícia, ela fez testes. E nesses testes, 1,5 milhão de comprimidos não passavam de farinha. Eram feitos de amido de milho. Não tinham componente nenhum de combate ao câncer. E onde que entra a Botica ao Veado de Ouro? Era uma farmácia de manipulação, lembram? Famosíssima. Que as pessoas depositavam muita confiança. Era a Botica ao Veado de Ouro que fabricava, gente, os comprimidos perfeitos, idênticos aos originais. Era essa farmácia de manipulação, conhecidíssima na época, respeitosíssima, que fabricava esses medicamentos falsos. Na mesma dimensão, na mesma cor, com a mesma divisão no meio do comprimido. Como eu disse para vocês, era impossível identificar que aquele medicamento era um medicamento placebo. Só que a gente não tá falando assim de pessoas
funcionários que decidiram fazer isso, sabe, gente? Não, foi coisa de executivos, de donos, tanto da Botica Veado de Ouro como da ação, é coisa de executivos, coisa de pessoas é, importantes, ricas e de sucesso, que viram que com a falsificação desse medicamento, sem pensar em ninguém, no mal que poderia causar para as pessoas, eles decidiram investir nesse ramo de falsificação de medicamento. Até as formas, sabe, que eram feitas, elas eram muito semelhantes, eram praticamente iguais à da Sharing. A polícia investigou, eles deram desculpas de que aquilo eram testes com pessoas que não sabiam que eram placebo, que achavam que era carga roubada, blá, 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 blá. Milhões de desculpas, milhões. O delegado desse caso, ele fala que foi o único caso de medicamento falso que teve começo, meio e fim a investigação, com a apresentação dos casos de morte, com a apresentação dos suspeitos, com a prisão, que não foi nada fácil, sabe, gente? Porque se tratava de gente bastante importante, de pessoas da sociedade paulistana, da sociedade mineira, não é verdade? Na época, foram denunciadas 19 pessoas, sabe, envolvidas em todo esse caso. Mas o dono da Botica Veado de Ouro, ele era foragido. E ele foi a parte mais teatral, mais, digamos assim, cinematográfica para a apreensão dele. Porque a polícia precisou investigar. Ele era foragido até que descobriram que ele recebia a aposentadoria dele num determinado banco. E eles descobriram, fizeram campana, até foi um delegado bastante famoso que fez essa diligência. Eles fizeram campana e aí eles prenderam ele. Esse dono da Botica Veado de Ouro, ele não, esse executivo, ele não demonstrou nenhum arrependimento, sabe, gente? Nada do mal que eles fizeram, da aceleração da morte de pessoas, de homicídios, né, que eles cometeram. Muito pelo contrário, ele mostrava indignação porque as pessoas entraram com processos contra a Botica Veado de Ouro, esses familiares das 10 pessoas que morreram, entraram com ações para receber dinheiro dele e tinham, de certa maneira, levado, né, ele a uma falência, essa empresa a uma falência. A indignação dele era, a pessoa ia morrer mesmo. Por que é que entraram com ação contra mim? Nesse caso todo, 10 pessoas foram condenadas a 16 anos da pena de reclusão. Só, mas por formação de quadrilha e falsificação de medicamento. Não foram por crime de assassinato. Quando esse julgamento, essas coisas foram para a segunda instância que a gente fala, vários dos crimes já tinham sido prescritos. E aí essas pessoas que tinham sido condenadas a 16 anos de reclusão, elas foram condenadas a 10 anos de reclusão. E, gente, em 2016, todos os crimes foram prescritos. Ou seja, todas essas pessoas que fizeram tudo isso com um número imaginável de pessoas que dependiam de medicamento do SUS, eles foram inocentados porque os crimes prescreveram. Vocês entendem a gravidade disso tudo? Foi uma coisa muito perversa e inacreditável que esse
dono da Boutique ao Veado de Ouro fez, atingindo tantas pessoas, tantas famílias e causando tanto sofrimento em pessoas que acreditavam que estavam tratando um câncer, não é, gente? E estavam tomando uma medicação que não tinha nenhum princípio ativo. É um caso muito emocionante esse. Eu espero que vocês tenham gostado de eu dividir com vocês. Eu espero também que vocês procurem saber mais sobre ele, para que a gente tenha sempre em mente, sabe, que a gente tem que viver, sabe, o presente, mas lembrando das coisas que aconteceram no passado, para que a gente possa estar ali observando as coisas do nosso futuro, sempre, porque a ganância, ela passa por cima de qualquer coisa. E nesse caso, pessoas bem-sucedidas se submetendo a isso foi por ganância, foi por pura falta de caráter e vontade de ganhar mais dinheiro, sabe? É muito difícil, é muito complicado e é mais terrível ainda eu pensar que existe agora ainda pessoas que são assim. A gente convive com pessoas que são assim, que por ganância elas passam por cima da vida de qualquer um, da vida de qualquer pessoa. E é isso. Grande beijo no fundo do coração.